o fenômeno das crianças de rua não é um fenômeno novo no Brasil. Quer dizer, agora é que a mídia, ou, enfim, toda a liberdade de imprensa que existe no mundo focalizou mais esse problema. O problema da criança de rua vem desde a época colonial, né? Começou efetivamente quando nós tivemos a lei do ventre livre, onde as mães, quer dizer, os pais eram escravos e os filhos não. Então, muitos meninos foram para a rua para viverem como cidadãos livres e os pais continuavam nos seus quilombos ou nas suas fazendas. Então, sempre houve crianças na rua, sempre houve crianças mendigando, sempre houve crianças em estado de pobreza absoluta no Brasil, né? Aí, o Brasil evoluiu, veio a República, o problema não era um problema muito grande, porque a população do Brasil naquela época era pequena. Em 1947, a população do Brasil era 40 milhões de habitantes, quer dizer, era uma população basicamente no campo e muito pouca população urbana. Hoje é o contrário, hoje nós temos 160 milhões de habitantes e 80% do país é uma vida urbana, quer dizer, a migração do campo para as cidades foi uma coisa impressionante nos últimos 30 anos. Bom, aí nós tivemos um período de ditadura, onde, num regime bastante duro, essas coisas aconteciam menos porque o exército escondia, não deixava. Havia digamos, uma proteção nas ruas, onde a pobreza era escondida, né? Então, quando o Brasil abriu para a democracia, há 15 anos atrás, nada tinha sido feito pelo governo militar na área social, só escondê-los nos seus guetos, não deixarem que eles aparecessem nas vias urbanas e tal. Quando veio a abertura, logicamente que os primeiros anos da abertura foi um caos social, porque saindo de um sistema para o outro, ninguém sabia bem o que fazer, escancarou-se a pobreza brasileira, todo mundo ficou sabendo justamente o que acontecia nesses guetos, instalou-se o narcotráfico no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. O narcotráfico tomou conta das favelas, todas elas, no Rio de Janeiro. Há 10 anos atrás existiam 50 favelas ou 100 favelas, hoje existem 720 favelas. Quer dizer, foi um aumento muito grande da marginalidade e das populações marginalizadas e das ocupações nos morros da cidade e nos terrenos da cidade. Bom, tudo isso criou um clima extremamente violento. Depois da Candelária, houve um certo receio, né, até das próprias crianças, de frequentar o centro da cidade. Em Copacabana ou na zona turística é sempre uma repressão constante. Então, eles vêm, 1, 2, 3, 20, mas os grandes grupos de meninos de rua, não ficam mais na zona sul da cidade, quer dizer, a zona rica da cidade, porque existe um combate policial todos os dias contra eles. Então, os grandes grupos de meninos foram para a periferia, quer dizer, os subúrbios do norte da cidade, onde ninguém vai lá, ninguém se interessa, então eles ficam por ali. Eles vêm para a zona sul durante o dia para pedir, para roubar, essas coisas, mas à noite, para dormir, eles não dormem em grandes grupos mais nessa parte turística da cidade. E a tendência da prefeitura, enfim, da polícia é cada vez menos deixar crianças ou mendigos nessa área, digamos, turística, que tem que ser, segundo as autoridades, uma área, entre aspas, protegida para que nós tenhamos, finalmente, turismo no Rio de Janeiro. Agora, na parte de lá do subúrbio, a situação é caótica. É muito, muito difícil. E lá, como ninguém vê, tudo bem.
A diferença entre meninas e meninos existe num dado momento. Por exemplo, as meninas todas, sem exceção, elas vão para a rua porque elas são estupradas em casa. Pelo padrasto, por um primo, pelo companheiro da mãe, enfim, todas elas têm a mesma história. Todas elas foram estupradas em casa com 7, 8, 9 anos de idade e tornaram-se amantes desses companheiros, dessas mães, e chegou um momento onde elas não aguentaram mais. E isso acontece porque as casas são muito pequenas, todo mundo dorme na mesma cama, e as mulheres com 30 anos são umas mulheres velhas, né? Não tem dente, largadas, enfim, pela vida dura, né? Então, a menina que está começando a ter um corpo mais de mocinha, porque as meninas brasileiras são muito precoces, elas até menstruam muito cedo, entre 9, 10, 11 anos de idade. Então, essa menina, logicamente, que é o alvo sexual desse homem, que normalmente é drogado, que normalmente é viciado, e que não tem amor por essa criança, até porque a criança não é dele, que aquela mulher é uma das mulheres que ele vai ter na vida dele, né? Então, aí a diferença. Os meninos saem por violência, mas não por estupro, e as meninas saem por violência sexual dentro de casa, todas elas. Às vezes elas ficam grávidas com 11 anos de idade, a família então põe para fora, porque é mais uma boca para comer, e a menina se sente desamparada e vai para a rua. Quando chega na rua, aí a diferença é muito pouca, porque as meninas na rua, elas se comportam como homens. Elas têm que ser masculinas. E o lesbianismo é a tônica. Na rua, quase todas as meninas são lésbicas. Elas podem até fazer sexo com os meninos, mas a tendência, à medida que elas crescem, é o lesbianismo. Por quê? Porque a conotação sexo com homem vai ser sempre uma conotação violenta. Não é? Quer dizer, se a menina ficar grávida na rua de um outro menino de rua, isso não quer dizer que ela vai continuar com aquele menino que é pai do filho dela. Um mês depois, ou 20 dias depois, ela já está com outro. Então, não existe essa questão de você é minha, eu sou tua para sempre, ou a paternidade responsável, isso não existe. Então, a menina, à medida que a violência sexual vai se intensificando, ela vai preferir o sexo com outra mulher. Que o sexo com outra mulher é sempre um sexo não violento. Né? O sexo lésbico é um sexo mais carinhoso, é um sexo onde existe mais diálogo. E aí o lesbianismo é quase total nas meninas mais velhas, quer dizer, entre 15, 16, 17 anos. Então, a diferença existe sexual porque saiu de casa, mas depois na rua todo mundo é exatamente igual, tem que sobreviver da mesma maneira, tem que ser agressivo da mesma maneira, porque senão não sobrevive. Nas comunidades largadas, as favelas muito pobres, etc., o sexo do menino começa sempre com outro homem. Né? Embora isso não seja visto como uma violência, como é o sexo com a menina. Bom, esse menino está acostumado a fazer sexo com o homem. Quando ele tem aquela ruptura, né, dentro dele, que vai fazer com que ele saia de casa e vá para a rua, na rua tem muito menos meninas que meninos. Né? Todos os grupos de meninos de rua, sem exceção, os cabeças do grupo são sempre meninos homossexuais. Sempre, sempre, sempre. E esses meninos têm a mesma trajetória. Começaram muito cedo a fazer sexo com homens, né? Que isso é uma coisa, digamos, natural naquela baixa idade onde eles começaram. E quando chega na rua, aqueles que têm tendência intensificam. Outros não. Muitos fazem sexo com homem durante 3, 4, 5 anos e depois aquilo vira e eles viram homens normais e aquilo acabou. Mas uma parte deles vira homossexual mesmo, aí não tem volta. E por que eles são os líderes dos grupos de meninos de rua? Porque eles têm aquela característica homossexual de ser a mãe de todos os outros. Entendeu? Então, eles acolhem os meninos pequenos, escolhem os meninos pequenos para ser um dos meninos pequenos o marido deles, né? E eles têm uma liderança muito grande, digamos, afetiva com aquelas pessoas. Eles são a mãe, o pai, enfim, daqueles meninos.